Olá, boa noite. Boa noite também aqui para o YouTube, boa noite para o Instagram. Uma boa noite, é uma satisfação estar aqui na noite de hoje para nós irmos para a segunda live, a live de aquecimento, não vamos esquecer. Essa live de aquecimento é a live que precede, o nosso encontro, que vai ser o encontro do dia 25, quando nós vamos iniciar o binário. Então, hoje é a segunda live e nós vamos conversar sobre quando o medo do novo vence o desejo de mudar. Vamos conversar sobre a autossabotagem. O objetivo aqui é levar você a se identificar com os padrões de autossabotagem e entender a raiz desse problema emocional. Não só entender essa raiz emocional, mas também a neurobiologia de tudo isso e perceber quais são as saídas que existem para isso. E eu vou apontar essas saídas para você, ok? Então, vamos iniciar nessa segunda live, sempre lembrando a você que esta segunda live, ela é a live de aquecimento para o webinário Mulheres Maduras à Virada. Mulheres Maduras à Virada é o webinário que vai acontecer no dia 25, e nesse dia 25 nós vamos entrar com mais profundidade, de forma mais ampla, em temas que são importantes para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta e eu ajudo mulheres maduras a se livrarem dos remédios para ansiedade e depressão e redescobrirem a paz interior e o prazer de viver. Então, neste espaço, nós nos reunimos para conversar sobre o que realmente importa: o conhecimento, a espiritualidade, a alma, as emoções, o corpo, a consciência e o espírito. Esse é um espaço onde o invisível ele ganha voz e onde os caminhos de cura emocional eles se cruzam com o conhecimento, a espiritualidade e a ciência. E você vai poder ver isso em todos os temas que eu trago para cá, para esse espaço. Repetindo para vocês, esta é a segunda live de 10 lives, que começou ontem, tá? Começou ontem. E são lives de aquecimento para o que vai ser o webinário Mulheres Maduras à Virada. E aí eu posso dizer para vocês, mulheres maduras, eu não estou me referindo apenas às mulheres que possam ter 40 mais, 50 mais, 60 mais. Não, eu estou falando da mulher madura, aquela que tem consciência da necessidade de vir se cuidar. Aquela que tem consciência e que já assumiu a responsabilidade por si mesma de vir se cuidar, aprender sobre si, se tratar, sair da dependência dos medicamentos. Por que eu estou trazendo um tema como esse? Eu estou falando sobre um assunto como esse? Porque eu vivi isso. E dentro do webinário eu conto para você, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre quando o medo do novo vence o desejo de mudar. Estou falando sobre a autossabotagem, que é uma consequência do tipo de crença limitante que nós guardamos na nossa mente, em toda a memória celular do nosso corpo, e que isso é possível ser reprogramado, isso é possível ser modificado, tá certo? Então, vem para cá, vamos dar início a esse tema, que é um tema tão importante. Como eu disse para você, na última aula nós vimos como crenças e memórias limitantes, elas moldam a forma como nós pensamos e como nós agimos. Hoje nós vamos mergulhar em um dos efeitos mais comuns dessas crenças, que é a autossabotagem. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que eu olho para um lado e olho para o outro, porque eu estou com duas telas, estou com o YouTube e o Instagram aqui, ok? Então, vamos ver o que é a autossabotagem. Quais são as raízes emocionais e biológicas da autossabotagem? Quais são os avanços recentes? O que os estudos têm para nos informar acerca de como vencer tudo isso, né? Eu vou trazer para você exemplos do dia a dia, exercícios práticos para que você possa superar, assim que você detecte em você
que autossabotagem é que você está fazendo com você. Mas vamos ter exercícios próprios para isso. E, certamente, sempre reforçando a ligação desses temas com o webinário que vai acontecer no dia 25, ok? Muito bem. Então, vamos passar para nós sabermos o que é, afinal de contas, o que vem a ser a autossabotagem. Muitas vezes nós falamos sobre isso, mas não nos atemos à sua definição, à explicação de realmente o que ela é. Bom, autossabotagem são ações. São ações ou omissões que acabam por nos afastar dos nossos objetivos, mesmo quando nós queremos o contrário. Então, vejam só, não é fraqueza, tá? Então, é importante que você tenha consciência de que se a autossabotagem é uma ação que você costumeiramente acaba fazendo com você mesma, é bom que você perceba que ela não é uma fraqueza, ela não é uma preguiça, ela não é uma falta de força de vontade. Ela é como você dirigir com o freio de mão puxado, dirigir a sua vida sempre se segurando, né? Porque você teme que muitas vezes dê certo e que você tenha que assumir a responsabilidade sobre aquilo. Mas nós vamos ver com mais cuidado como isso acaba funcionando no nosso dia a dia e acaba prejudicando a nossa própria vida, tá bom? Muito bem, as raízes emocionais e biológicas da autossabotagem, na medida que nós sabemos que ela é um comportamento, ela é uma ação, psicologicamente ela está ligada às crenças limitantes, aos medos inconscientes e à necessidade de se ter segurança. Ora, se isso acontece, os estudos mais recentes eles têm nos mostrado que o córtex pré-frontal, que é essa parte que fica por trás da nossa testa, ela é responsável pelas nossas decisões racionais, pelo planejamento, pela organização, pelo nosso controle, o controle dos nossos impulsos, quer dizer, tudo vem deste comando, essa parte do nosso cérebro que está por trás da testa. E quando ela entra em conflito com a amígdala, que fica no interior do lobo frontal, fica bem dentro, lá no centro, né, do lobo frontal. Então, ela é o detector, a amígdala, ela é o detector de ameaças e ela processa as nossas emoções e a nossa memória. Então, quando ela faz isso, ela está fazendo no momento em que nós estamos pensando em mudanças e ela interpreta como algo perigoso. Bom, como é que o nosso comportamento ele acaba por se manifestar numa situação como essa? Nós nos comportamos de forma que os padrões repetidos eles acabam por reforçar conexões neurais que mantêm a sabotagem. O que isso quer dizer? O nosso corpo, ou melhor ainda, o nosso cérebro, ele quer conforto, ele quer acomodação, ele não quer gastar energia. Então, quando é que a autossabotagem acontece? Quando nós desejamos muito, planejamos, nos organizamos para determinada situação, mas sem que a gente perceba, a gente fica criando situações para dificultar a nossa própria vida. Por quê? Porque não queremos sair do conforto, o que a gente chama de comodismo, de uma situação, melhor dizendo, cômoda. Esse é o papel do cérebro, é o papel dele. Manter o indivíduo o mais acomodado possível, porque é uma questão de sobrevivência. A leitura cerebral é dessa maneira. Mas os avanços recentes têm nos mostrado que a autossabotagem, a gente pode superar tudo isso. Assim como eu conversei ontem com vocês e disse a vocês que crenças limitantes são a base da nossa formação desde criança, a base da nossa formação, do entendimento que nós temos acerca da vida, das coisas.
Nós, a partir das crenças limitantes, nós podemos ou não nos sabotar. Ainda mais quando nós decidimos fazer coisas que estão fora do que o nosso cérebro já está programado. Então, existem técnicas de reconciliação da memória e estudiosos como Bruce Eckert e colegas, né, pessoas que também trabalham com ele, mostram que a nossa memória emocional, elas sustentam o medo e elas podem ser regravadas quando elas são acessadas em contexto seguro. O que quer dizer? Que o nosso cérebro, ele vai dificultar, ele vai fazer com que essa dificuldade se manifeste em ações nossas, omissões nossas, na direção de qualquer coisa que a gente queira fazer, que o cérebro interprete que aquilo pode trazer perigo para você. O perigo que o cérebro entende é o perigo de te tirar da situação em que tu estavas. Mas o Wendy, que é um outro estudioso que traz informações acerca do que é a autossabotagem, ele diz que 43% do que nós fazemos por dia é um hábito automático. E interromper a autossabotagem exige que a gente quebre o gatilho, né? E não apenas mudar a motivação. O que significa tudo isso? Se costumeiramente, vamos dar um exemplo aqui. Eu levanto todos os dias, faço a mesma coisa todos os dias. O meu cérebro está confortável, porque tudo ali é previsível. Ele sabe o que tem que ser feito. Tudo é previsível. Quando eu estabeleço que eu vou mudar a minha atividade, isso abre um alerta no cérebro de que aquilo é perigoso. Por quê? Porque você está mudando de comportamento, você está mudando de estratégia. E aí, inconscientemente, você começa a se sabotar. Você não se dá conta. Não nos damos conta. É preciso que a gente esteja muito atenta ao nosso comportamento. Essa é a explicação do Wendy, né, quando ele fala sobre a psicologia do hábito. Porém, ontem nós também conversamos que o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, ele tem capacidade de se reproduzir em outra direção, vamos dizer assim, de uma forma bem mais simples. O cérebro, ele tem habilidades de mudar e de aprender ao longo da vida. O que significa dizer que todos os nossos comportamentos, ações, pensamentos, se quisermos, sim, eles podem ser mudados. Eu não preciso ficar a vida toda e mais algum tempo da forma que já está me incomodando. Então, treinar pequenas ações conscientes repetidamente criam novas rotas neurais e reduz o vício em padrões de sabotagem. Ora, se eu quero fazer uma modificação, eu posso ir fazendo ela devagar, para dar tempo do meu cérebro entender que aquilo não é perigoso. Quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a perceber o que fazemos que acaba por nos sabotar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam ter uma ideia bem mais clara disso. Os exemplos, eles sempre são muito bons porque eles ajudam na fixação do conhecimento. Vamos aqui um exemplo de uma mulher que sonha abrir o seu negócio, mas ela espera o momento perfeito. E isso ela está fazendo por anos, tá? Esperando esse momento perfeito. Agora, imagina essa mulher que está há anos e ela fala sobre abrir o negócio, ela pesquisa, ela faz curso, ela planeja tudo, mas sempre falta alguma coisa. Ou é porque ela está fazendo economia e ela não está boa, né? A economia, por exemplo, do país não está boa, a economia da vida dela, dos guardados, vamos dizer assim, dela, não estão bons. Ou porque os filhos ainda são pequenos, ou porque o mercado está saturado. E o curioso é que o momento perfeito nunca chega. Por trás de tudo isso, por trás de todo esse comportamento, não há
uma explicação plausível, vamos dizer assim, ela não tem essa consciência. Então, por trás de tudo isso, não é apenas uma prudência que ela está tendo, ela está sendo prudente para ela não fazer as coisas em momento inoportuno. Muitas vezes é medo. O medo de dar certo e precisar sustentar essa nova identidade. O medo de errar, o medo de ouvir, eu avisei, sabe aquelas coisas que as pessoas costumam fazer uma com as outras? Olha, tá vendo? Deu errado, eu te avisei que não era para tu fazer isso. Então, essa mulher acha que está sendo estratégica, mas, na verdade, ela está presa num ciclo de espera eterna, que é a forma dela se manter segura dentro da zona de conforto dela. Quer dizer, o cérebro, ele vai dando esses comandos e a pessoa vai fazendo a sabotagem, né, do seu próprio negócio. Bom, a origem possível de tudo isso, de crenças, de que para você ser aceita é preciso que você não erre nunca. Muitas vezes nós adquirimos crenças limitantes, onde o não errar nunca é a frase que acaba direcionando toda a tua vida. Então, você sempre tem medo de errar. E ao ter medo de errar, você acaba não fazendo nada, porque você está sempre e se, né? Então, a autossabotagem, ela é ativada e ela transforma o medo em racionalização lógica, do tipo, não é a hora certa. Então, isso tudo para justificar a tua inação. Então, tudo isso tem um impacto. O sonho é adiado indefinitivamente. Há uma perda de energia e de autoconfiança. Então, vejam que se a pessoa não tiver sempre se observando e ter o entendimento de que aquilo que ela está fazendo não é verdadeiro, por exemplo, não é verdadeiro que não há tempo, não é verdadeiro que a economia do país não vai funcionar, não é verdadeiro, enfim, todas as desculpas que ela colocou, se ela não for olhar, peraí, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Se ela não tiver essa autoobservação, ela dificilmente vai se dar conta do que ela está fazendo com ela. Um outro exemplo. Alguém que começa a academia e abandona quando vê os primeiros resultados. Isso daí é muito comum. Você já viu aquelas pessoas que fazem dieta, que fazem academia, que começa a academia empolgada, que começa a ver os resultados, as roupas mais folgadas, os elogios dos amigos e de repente começa a faltar. Você já viu alguém assim? Troca os treinos por compromissos urgentes. É como se, quanto mais perto de conquistar o objetivo, a pessoa acaba criando obstáculos para ela mesma. Quer dizer, é uma força interna, né? Que é como se puxasse a pessoa para trás. A Jaqueline está dizendo quem nunca? É verdade, quem nunca? Depois eu coloco um pouco da minha experiência nisso, tá? Então, a origem possível de tudo isso é uma identidade fixa criada a partir das nossas experiências passadas, e onde nós falamos muito sobre isso, né? O momento em que você se cria, no momento em que você está na casa dos pais, passa para a escola, tem uma religião, e como tudo isso é inculcado na sua cabeça e você acaba por criar crenças que são sabotadoras do teu avanço, do teu progresso, da tua capacidade. Então, certamente existe um impacto, né, para a pessoa em torno de tudo isso. Acaba por esse impacto, ele é o reforçar do eu não consigo. Então, acaba por consolidar essa crença limitante de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu preciso fazer ainda aquilo, eu preciso esperar tal coisa, e aí você nunca faz. Um outro exemplo também que eu estou trazendo aqui para você é a pessoa que evita se inscrever em oportunidades alegando que não está pronta. Então, pense em alguém que vê uma vaga de emprego, um curso ou até uma chance de falar em público. E aí a pessoa diz, eu não estou pronta. Aparentemente, ela quer muito, ela quer demais. Ela quer mais tempo também para se preparar, né? Então, quando a pessoa se coloca numa situação dessa,
ela está pondo o pé no freio. Mas, no fundo, a preparação que ela tanto deseja não é o suficiente, porque o medo não é de tentar, é de ser validada. E é o medo também dela ouvir um não e confirmar internamente para ela que ela não é boa, que ela não é boa o bastante. Então, ela evita tentar para não precisar lidar com o resultado, mesmo que isso custe oportunidade de mudar a sua própria vida. Ora, experiências passadas de críticas, de rejeição e de comparação negativa, elas são, vamos dizer assim, quando a gente faz uma análise sobre essa situação, elas são os motivadores, né? Pessoas que são extremamente perfeccionistas, pessoas que procuram excessos de preparos para que elas possam ter uma desculpa para elas não agirem. Então, interessante, né? E aí eu coloco para você, coloca aí no chat para você, para a gente ficar sabendo se essa é a tua prática, se você costuma fazer isso com você. Quer dizer, se até ontem você não sabia, hoje quando você começa a ouvir o que eu estou te falando, é muito fácil você começar a perceber, opa, eu fazia isso comigo, ou eu faço isso comigo. Eu, por exemplo, eu fiz isso demais comigo. Então, eu chegava a ir fazer concursos, eu fazia minha prova errada. Você acredita nisso? Eu cheguei a fazer prova errada. Eu devia ter 18, 19 anos. Eu fazia minha prova errada, porque eu tinha medo de sair de casa para ir para um trabalho que exigisse responsabilidade de mim. E eu procurava, muitas vezes, eu ia fazer as provas dos concursos e eu caía fora. Eu boicotava minhas provas, eu tinha estudado tanto, eu precisava estudar porque era um compromisso que eu tinha assumido, mas na hora que eu chegava no lugar, que eu ia fazer a prova, eu fazia ela errada, né? Então, veja, naquela época eu não tinha consciência que eu fazia isso. Algum tempo depois é que eu fui entender o que eu fazia comigo mesma. Tudo para que eu não tivesse que ser aprovada e tivesse que sair todos os dias de casa para ir trabalhar e assumir uma outra responsabilidade, uma responsabilidade de pessoa adulta. Então, eu temia tudo isso e eu queria ficar em casa. Então, essas formas, essas atitudes, elas fazem com que a gente acabe por ficar prisioneira da gente mesmo. Né? Porque você acaba se sabotando as suas capacidades, as possibilidades que você possa ter de oportunidades que você acaba por rejeitar inconscientemente. O teu cérebro, ele vai buscar o que é mais confortável. Se ficar em casa sob as asas dos pais, a asa da mãe, que naquela época era minha mãe, para mim era mais confortável e era seguro, e lá fora exigiria de mim, né, nesse exemplo, um esforço que eu considerava um esforço muito grande. Mas veja, as crenças limitantes que conversamos ontem, elas estão por trás das atitudes, das omissões, das ações de qualquer um de nós, né, dessas capacidades. Pessoas que, por exemplo, estão nas academias e que esse exemplo que eu trouxe para você, é muito fácil a gente observar isso em outra pessoa. Vamos observar na gente, como é que a gente faz isso? Se não for isso, que outra coisa você faz? Aproveita, coloca aí no chat e diz aí da tua experiência, qual é a experiência de você que você acaba por perceber nesse momento que é uma autossabotagem. Enquanto eu bebo uma água. Muito bem. Então, se você consegue detectar isso em você, você já viu alguém que é assim? Então, se você sabe que tem alguém assim, começa a observar, mas também começa a observar, acima de tudo, você mesma. É importante você começar a perceber onde é que você faz. É difícil, né, Jaque? Com certeza, é difícil. É difícil a gente fazer essa autoanálise, mas é tudo uma questão de exercício. E o mais complicado de tudo isso
é que assumir essa omissão, assumir essa capacidade que você tem de se boicotar, essa capacidade que você tem de se sabotar nos seus próprios processos. Até porque esses processos, eles são muito sutis. É preciso que a pessoa seja uma pessoa muito atenta, treinada. Mas veja, tudo isso a gente pode aprender. Isso não é algo, eu aprendi. E eu sei quais são os momentos em que eu estou me sabotando. Eu sei quando eu faço isso. Existem pessoas que, por exemplo, na época que eu estudava, que a gente era tudo do segundo grau, que jogava seus livros fora, que cuspia nos livros, tudo porque não queria assumir a própria responsabilidade com seus próprios estudos, com as suas atividades e a autorresponsabilidade por si mesma. Mas veja, o importante em tudo isso é você perceber que todos nós somos passíveis de aqui e acolá nos sabotarmos. Mas o que é importante em tudo isso? É perceber que fazemos isso. E ao perceber que fazemos isso, começar a se policiar. E se policiar peraí, deixa eu perceber isso. Será que eu estou me sabotando? Eu vou passar um exercício aqui adiante para que vocês possam ter essa noção. Deixa teu comentário aí no chat, deixa o que se você está percebendo isso em você, se você já percebeu isso em outra pessoa. Então, saber se está se sabotando, se está criando ações que impedem você de avançar, ou que estás te omitindo de alcançar os teus objetivos, ajuda muito você a quebrar de vez com esses ciclos, que são ciclos emocionais que hoje acabam por travar você. E você aprender a criar um novo padrão de vida, um padrão de vida mais leve, mais consciente, mais alinhado com a sua essência, evitando que você acabe por buscar remédios controlados, né, para que você saia da tristeza, do mau humor e por aí afora. Porque quando nós não fazemos o que é da nossa essência, quando não fazemos o que realmente viemos para fazer, porque nos sabotamos, nós acabamos por criar estados ansiosos, depressivos, e muitas vezes as pessoas buscam nos remédios a saída para que elas consigam suportar a dor da emoção, a dor da entropia mental, a dor do mal-estar que muitas vezes a pessoa sente e não consegue perceber do que se trata. Ok? Então, este é o nosso propósito. E por isso que eu reforço o convite para você no dia 25, webinário Mulheres Maduras, a Virada, para que você possa ter conhecimento mais a fundo sobre tudo isso. Tá certo? Então, vamos a um exercício mais prático para que vocês possam aprender como, né? Perceber que é difícil, sim, mas é possível a gente detectar. Pega caneta e papel e anota. Vamos fazer um mapa, né, dos sabotadores que são invisíveis. Você vai fazer o seu próprio mapa. E aí você pode pegar uma caneta, um papel, você vai escrever um objetivo importante que você deseja realizar nos próximos meses. Escreve esse objetivo. Liste, em seguida desses objetivos, 3 pensamentos ou comportamentos que você costuma ter e que te atrasam ou te impedem de realizar esse objetivo. Perceberam? Escrever o objetivo que você deseja realizar nos próximos meses e, em seguida, listar 3 pensamentos ou comportamentos que você costuma ter e que atrasam ou impedem esse objetivo. E ao lado, né, desses 3 pensamentos, escreva o que você teme que aconteça, se realmente você alcançar esses objetivos. Porque a autossabotagem, ela acontece justamente por isso, pelo temor, né, que você tem da coisa dar certo, por incrível que pareça. Repetindo,
ao lado dos 3 pensamentos, escreva o que você teme que aconteça, se realmente você alcançar esse objetivo. E aí você vai observar se o medo ele é lógico ou ele é apenas um medo emocional. Tá certo? É um exercício simples, mas muito útil, muito prático, muito eficaz. Então, aproveita, compartilha no chat um exemplo, caso você tenha, para que a gente possa ter noção da compreensão que você está tendo. E aí, é importante que você faça esse exercício para que você vá, aos poucos, aprendendo a ter novos comportamentos, de como você, vamos dizer assim, superar, né, esse comportamento de omissão, muitas vezes, e que acaba fazendo com que você não realize as coisas que você quer. Então, ao fazer esse exercício, eu peço a você que você comece, e existe uma outra forma também de você poder identificar os sabotadores. Quais são os sabotadores que estão aí, vamos dizer, pairando no teu campo de energia, que faz com que você acabe por te sabotar? O primeiro deles, escolha um sabotador para você trabalhar primeiro, tá? Não pegue todos de uma só vez. Não tente mudar tudo de uma só vez. Escolha aquele que mais te impacta, que mais impacta o teu objetivo, tá? Vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, adiar ações importantes por esperar o momento perfeito. Quer dizer, você não toma a decisão porque você está esperando uma situação, um momento adequado, perfeito, que não tenha nenhum tipo de empecilho. Então, anota isso, percebe nisso um sabotador, vai verificar o que há por trás desse sabotador. E o mais interessante de tudo, a gente sabe. Se a gente para perceber isso, a gente sabe. Esse sabotador é o medo? Medo do quê? É o medo de eu estou usando a minha própria experiência. É o medo de eu sair de casa. É o medo de eu ter responsabilidade. É o medo de eu... como é que eu vou ser lá fora? Eu não quero ainda ser essa pessoa adulta com toda essa responsabilidade. Então, por trás de tudo isso, estava o medo. Existem outras emoções além do medo? Sim, existem. Que outras emoções? Insegurança, no meu caso. Insegurança. Havia insegurança de eu ter que me deparar com uma autoridade, no caso a chefia, no caso de como é que eu ia me apresentar, como é que eu ia dar conta. Veja, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo essa leitura das emoções que estão escondidas por trás de uma autossabotagem, de uma ação, de um comportamento, tá? De uma omissão também. Segundo ponto, transforme o sabotador em um compromisso oposto. Tá? Isso faz parte do exercício. Escreva uma frase curta que represente a nova postura. Tá? Por exemplo, uma frase: eu ajo mesmo sem sentir 100% de segurança, porque o movimento cria clareza. Olha, esse tipo de comportamento gera ansiedade, tá? Mas eu não vou entrar na ansiedade, que amanhã nós vamos conversar sobre ela. Mas, quando eu não ajo porque eu não me sinto segura, eu estou olhando o processo como um todo. Eu não estou fazendo a caminhada. Eu não estou indo passo a passo, com tranquilidade. Cada passo, uma situação. Cada passo, um momento. Cada passo, uma decisão. Então, escreva a frase curta que represente essa nova postura, tá? E ao representar essa nova postura, você vai começar a definir microações em cima dessa nova postura. Algo tão pequeno que seja impossível de não fazer. Olha só, você não vai escolher algo tão grande, né? Você vai escolher uma pequena ação, você vai escolher uma frase curta, né, com essa nova postura. O que você vai fazer para mudar toda essa situação? Então, o que eu estou dizendo para você
uma atitude pequena. Vamos pegar a pessoa que estava emagrecendo, a roupa estava ficando frouxa, mas ela começou a encontrar atividades para ela fazer fora e ela acaba perdendo a academia. Que atitudes uma pessoa como essa pode fazer? Bom, ela pode acordar e se preparar para ir para a academia, né? É uma atitude muito grande essa? Então procura uma atitude pequena. Menos que isso, bom, eu vou me agendar para isso. Tá? Então, quer dizer, você vai fazendo movimentos naquela direção, pequenos que sejam, para que... Veja, quando um carro está em alta velocidade, você não tem como dar a guinada de uma só vez. Você vai ter que diminuir a velocidade, você vai ter que fazer a mudança. Então, se o teu comportamento, se o processo de sabotagem ele está em processo acelerado, você precisa tomar decisões, ações pequenas em cada dia. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, mas hoje eu vou. E amanhã que eu disse que eu não ia, não, peraí, deixa eu me aprontar, deixa eu ir. Deixa eu ir caminhando devagar, deixa eu ir respirando. Vai colocando coisas no meio do caminho que são prazerosas, tá? Então, você pode também fazer o que a gente chama de assinar um contrato com essa virada, né, com essa mudança. Coloca teu nome, data e colhe num lugar visível. Para algumas pessoas funciona. Tá? Isso acaba por simbolizar que você está rompendo o ciclo e começando a criar um novo padrão de comportamento. O fato é que, para que haja uma mudança, é necessário que você tenha uma recompensa, né? A cada semana, a cada dia que você vai cumprir com essa pequena atitude de modificação. E é como eu disse, pode ser algo simples. Eu vou para a academia, bom, quando eu sair de lá, eu vou parar e vou parar ali, vou tomar um suco, ou eu vou passar na casa de fulana, vou conversar. Cria algumas coisas que sejam prazerosas para você, né? Para que aos poucos você possa ir. Quando você faz isso de forma consciente, o processo se dá, a mudança ocorre. O cérebro, ele associa a mudança com o prazer e ele reduz a resistência. É muito diferente de pessoas que estão determinadas a fazer a mudança, a não se sabotar, por exemplo, uma pessoa que adoeceu e ela precisa ir se exercitar, né? Porque é uma questão de saúde, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que fazem isso. Então ela não precisa se sabotar, porque ela assumiu aquilo para ela. Mas pessoas que não têm a saúde em perigo, elas geralmente acabam por não ligar e muitas vezes sim se sabotam, tá? Então você pode dizer assim: se você, mulher madura, fizer esse mapa e criar o seu contrato de virada, você vai estar treinando o seu cérebro para escolher a ação no lugar da paralisia, tá? Então é exatamente isso que nós vamos aprofundar no webinário Mulheres Maduras à Virada. E como transformar medos invisíveis em movimentos conscientes, evitando assim que você busque nos remédios, né, especialmente os remédios de tarja preta, a saída para a sua tristeza, para o mau humor, para a instabilidade das suas emoções e dos seus pensamentos. Certo? Veja como uma coisa está ligada à outra. Só um momentinho. Uma coisa está ligada à outra. Essas lives de aquecimento, elas são lives que eu estou trazendo temas que estão interconectados. Estou trazendo eles, vamos dizer, gotinhas de temas, de conhecimentos, para que você possa ir percebendo parceladamente. Para que no final, né, no final das 10 lives que nós vamos ter ao longo dessa semana e da outra, antes do webinário, você possa ir construindo um conhecimento e sabendo de você
Onde é que está a crença limitante? Onde é que está a autossabotagem que você faz com você mesma? Como é que você age com relação à ansiedade, que é um tema que nós vamos trabalhar na semana que vem, tá certo? Então, se você tem alguma pergunta a fazer, eu abro aqui um espaço para que você possa comentar, né? Vou aproveitar aqui o que a Jaque falou, que ela falou que essa é difícil. E sim, eu não vou dizer para você que, é fácil. Não é fácil. Acaba se tornando fácil quando a gente cria a habilidade, quando a gente percebeu como é que o negócio funciona e a gente, tô me sabotando, vamos dizer assim, não tô sendo legal comigo, tá? E aí você começa. O uso do caderno, o uso da caneta ou do lápis é fundamental. Quando você começa a fazer essas anotações, você começa a criar um dossiê sobre você mesma. Porque você sabe onde é que está a crença limitante, porque você anotou. É preciso que você olhe. É preciso que você veja qual é. É preciso que você reconheça em você onde é que você está se sabotando. Quando a gente cria um documento sobre nós mesmos, a gente está fazendo um reconhecimento. Um autorreconhecimento, melhor dizendo. Né? E é um processo, sim. É um processo de observação. E ele acaba, conforme você vai fazendo, você vai começando a aprender sobre você. Porque nós queremos saber de todo mundo. Nós queremos saber do lá fora. Mas nunca queremos saber sobre nós mesmos. Quando nós aprendemos sobre nós mesmos, nós sabemos quando nós estamos fazendo porcaria com a gente mesmo. Tá? A gente pode até machucar as pessoas ao nosso redor. Mas a gente acaba fazendo com a gente mesmo, especialmente. Então, aprender sobre si mesmo é o primeiro passo para o autoconhecimento, para que você possa trabalhar no seu autocuidado, para que você possa curar em você os estados ansiosos, depressivos. Quando você delega para os remédios a saída da tua situação, o remédio é responsável. E isso era muito assim comigo. Na época em que eu vivi, 32 anos de depressão, de ansiedade, eu delegava aos remédios a responsabilidade. Enquanto eu não estava boa, é culpa do remédio. É culpa do remédio. E haja aumentar a dose do remédio. E assim foi por décadas. Quando nós aprendemos sobre nós mesmos, nós não necessitamos tudo isso. A gente pode lançar mão das técnicas e utilizá-las para que a gente possa cuidar da saúde, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, com mais propriedade. Então, é muito importante entrar no processo de autoconhecimento, de se reconhecer. Por isso, gente, quando eu falo para você assim, delegar os remédios, a responsabilidade de ficar boa, de uma ansiedade, de uma depressão, e ao mesmo tempo eu falo de autoconhecimento, é que eles estão interligados. Eu estabeleço que os remédios são responsáveis pela minha cura. E dessa maneira eu me coloco como vítima do mundo. Eu sou coitadinha de mim, o remédio vai ter que dar conta. E aí eu não paro para pensar que somente eu posso me curar. Entende? Ao terapeuta, ao médico, eles têm uma parcela, temos uma parcela. E me coloco aqui como psicoterapeuta. Nós temos uma parcela de ajudar. Mas se a pessoa não quiser se ajudar ou ainda ser ajudada, dificilmente se consegue que ela se cure, né? Porque esta cura, ela não é de responsabilidade do outro, ela é de responsabilidade do eu, de mim mesmo, tá? Então, esses princípios são princípios básicos para que você assuma você mesmo. Assuma essa responsabilidade sobre a sua observação e o seu próprio autocuidado. E sim, isso é um processo, e por ser um processo, ele é longo, ele é gradual e é para sempre. Tá? Não existe aquilo de dizer assim, pronto, ou eu tô boa, eu não faço mais nada, não uso mais ferramenta nenhuma. Não existe isso, gente.
tá? Então, é preciso, nós somos sangue e carne. Nós não viramos anjo ainda, tá? Então, não tem isso de, pronto, eu tô pronta, eu tô perfeita, não tenho mais nada. É um trabalho constante, de todo dia, de boas ações consigo mesma, de boas ações com os outros, para que você possa realmente manter. Se curou da depressão e da ansiedade, como foi o meu caso, mas eu mantenho os exercícios e me policio no sentido de me observar para que eu realmente tenha condições de manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio de uma mente tranquila, o equilíbrio das minhas ações e do meu comportamento tranquilo. Tem dias que eu estou para baixo? Com certeza. Como eu disse, nós somos sangue e carne. Tem dias, sim, mas no momento que eu percebo, peraí, deixa eu me recolher, deixa eu fazer os meus exercícios, e se eu não estiver legal, peraí, deixa eu procurar tudo que é necessário, buscar nas minhas ferramentas quais são as técnicas que eu sei fazer, e aí eu consigo meu equilíbrio, tá? Então, isso é um processo longo, é um processo gradual, então, sempre deixando claro que se você não se observar, você não vai saber o que está acontecendo com o teu corpo, não vai saber o que está acontecendo com a tua mente, e muito menos com a tua alma. E hoje eu tenho clareza que não tem como a gente se curar de ansiedade e de depressão se a gente não se voltar para nós mesmos e a gente não fizer a conexão com o divino, tá? Isso hoje está provado que a conexão com o divino ela é necessária para que a cura seja permanente. Certo? Então é isso, gente. É isso pelo dia de hoje, por essa noite. Eu quero agradecer muitíssimo as pessoas que estiveram aqui. Eu quero sempre reforçar que no dia 25 nós vamos para o webinário Mulheres Maduras à Virada. E aí nós vamos nos aprofundar em tudo isso. É quando eu tenho condições de contar para vocês, tintim por tintim, da minha história. Vocês vão ter a oportunidade também de ver como é possível a gente sair desses estados e ter uma vida mais tranquila, uma vida mais, vamos dizer, feliz, uma vida mais feliz, mais tranquila, mais em paz consigo mesma, ok? Então eu agradeço a todos que vierem posteriormente, tá? Uma boa noite e até lá.